Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de falar a história da saga do Livro dos Elementos. Lembrando que esse vídeo terá spoilers caso você não tenha lido os quadrinhos. Depois do Cedric ter ajudado o Phobos naquela vingança dele contra Kandrakar, ele foi banido da prisão dele e foi colocado naquela livraria que ele tinha lá na Terra em Heatherfield. Então ele mudou a prisão dele de Kandrakar para Heatherfield. Então as guardiãs têm que estar sempre vigiando ele junto com a Aurubi para ver se ele não vai aprontar nada. Então Cedric vai até a mansão do Jonathan Woodmore e nessa mansão ele encontra um livro. E esse livro, escrito pelo Jonathan Woodmore, ele descobre que ele também era de Meridian e que ele tinha escrito esse livro quando ele viajou para a Terra. Então é revelado que Jonathan Woodmore era um alquimista e que ele pesquisava os elementos. Os mesmos elementos das guardiãs, só que ele pesquisava o lado negativo de cada elemento e ele queria dominar o lado negativo dos elementos. Então quando Cedric leva o livro para a livraria dele, ele acaba fazendo um pacto com o Jonathan Woodmore. E esse pacto ele tem que convencer as guardiãs a procurarem as pedras dos elementos. As pedras dos elementos vão ser colocadas na capa do livro e encaixadas para que o livro possa libertar o Jonathan Woodmore que está preso dentro do livro. E quando o Cedric conseguir isso, ele vai conseguir de volta os seus poderes e ele vai poder se libertar da prisão dele. Então o Matt frequentava essa livraria quase todos os dias. Então Cedric percebe que esse é o único jeito dele conseguir convencer os guardiãs a fazerem essa missão por ele, já que ele não consegue procurar as pedras dos elementos porque elas só podem ser conquistadas pelos elementais. Então ele consegue fazer o Matt se aprisionar dentro do livro. Então ele convence as guardiãs de que para libertar o Matt, elas têm que conseguir as pedras dos elementos. Então, para conseguir a primeira pedra dos elementos, que é a da água, elas precisam ir para a Ilha das Sereias. O livro ele vai conversar com o Cedric e nessas conversas ele vai revelar um enigma e esse enigma tem que ser desvendado. E através desse enigma elas conseguem chegar na Ilha das Sereias. E dentro dessa ilha está a pedra dos elementos da água, só que elas precisam procurar por essa pedra. Então, logo que elas chegam lá, elas começam a ser atacadas por ilusões. E essas ilusões vai fazer elas perderem o foco da missão delas. Então, elas descobrem que antes do Jonathan Woodmore ser um escritor, ele era um fã de um poeta, e esse poeta era um zelador do farol, que ficava na Ilha das Sereias. Só que esse farol agora se encontra debaixo d'água. Então, as guardiãs vão até debaixo d'água onde está esse farol e elas percebem que o farol é que está causando as ilusões delas. Então elas conseguem destruir o farol e encontrar o guardião da pedra dos elementos. Então elas conseguem a primeira pedra dos elementos da água. Enquanto isso, o Matt está aprisionado dentro do livro e lá não tem nada. Então ele fica perdido caminhando entre o nada. Só que quando a Irma, que conquistou a Pedra da Água, coloca a pedra no livro, a Pedra da Água acaba criando a água dentro do livro. O mar e os animais aquáticos acabam aparecendo dentro do livro, então o Matt acaba ficando aliviado que finalmente tem alguma coisa e não só um nada dentro do livro. Enquanto isso, a mãe do Matt está preocupada porque o Matt sumiu e não disse para onde foi. Então ela vai para a delegacia comunicar o desaparecimento do Matt. Então é revelado que o Jonathan Woodmore era um servo do Phobos, lá em Meridian, e que depois ele saiu de Meridian e foi para Heatherfield, quando ele descobriu que os elementos estavam em Heatherfield. Então a cidade de Heatherfield sempre foi mágica, por isso que os elementos se encontram lá. Então, quando as guardiãs finalmente conquistam a Pedra do Fogo, da Terra e do Ar, elas finalmente conseguem liberar todos os selos que tinha naquele livro. E enquanto elas faziam essas missões, a Aurubi ficava com o Cedric lá naquela livraria. Então eles acabaram se aproximando nessa livraria e eles conversavam muito.
E eles viram que tinham muitas coisas em comum porque os dois vieram de outro mundo paralelo. Então o livro, na verdade, ele quer o coração de Kandakar para poder libertar o Matt. Só que a Will não entrega o coração de Kandakar. Então o Jonathan acaba sugando as guardiãs e a Urubi e até o Cedric para dentro do livro. Então ele fala para o Cedric que ele tem que convencer a Will a entregar o coração de Kandakar e que ele vai lançar um raio em todos que tentarem fazer ela não entregar o coração. Essa pessoa que vai tentar impedir a Will de entregar o coração de Kandakar vai ser a Urubi. Então, quando o raio está prestes a atingir a Urubi, o Cedric se coloca na frente dela e acaba salvando a vida dela. Então ele revela que depois de todo aquele tempo na companhia da Urubi, ele acabou se apaixonando por ela. Então ele se sacrificou por ela. Então os guardiãs finalmente encontram o Matt. Ele está preso dentro do livro. Então o coração de Kandakar acaba libertando o Matt. Só que ao fazer isso, o Jonathan Longmore finalmente aparece. E ele tenta roubar o coração de Kandakar. Então ele assume a forma de um dragão. Então as Witch têm que batalhar contra ele para derrotar ele. E quando elas finalmente fazem isso, elas conseguem finalmente sair do livro. Quando elas saem do livro, o Matt finalmente encontra a mãe dele, então ele conta por que ele esteve fora todo aquele tempo. Então a Urubi, ela estava muito triste com a perda do Cedric, então ela não consegue mais voltar para Heatherfield. Ela decide voltar para o planeta dela, então ela se despede das Witch para sempre. E no final dessa saga acaba acontecendo o casamento da mãe da Will com o professor dela de história, que é o Collins. Sempre foi um raio de sol de Basiliade, e era exatamente o que eu precisava. Eu pude me aquecer um pouco em sua luz, infelizmente não foi o suficiente para ficarmos juntos. Essa foi a última frase que o Cedric disse para Urubi antes dele morrer. Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like. Infelizmente essa saga nunca foi adaptada numa série animada. Quem sabe um dia isso acontece. E até o próximo vídeo. Tchau!